Fala galera, bem-vindo aqui ao canal Quadro e Ciência. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema sugerido por alguns inscritos, tá? Pessoal aí, muito obrigado especialmente a Ingrid, ao seu amigo João Vitor, né? Que recomendou este tema aqui sobre astronomia. Muito interessante, adorei a ideia e estou trazendo para vocês. Vamos lá, estrelas. Nada melhor para começar a falar de astronomia, né? Depois da origem do universo, que a gente já viu. Se você não viu, veja esses dois vídeos, muito bacana. Mas agora vamos falar sobre estrelas, tá? Do que as estrelas são feitas? Basicamente, para a gente descobrir isso, nós temos que olhar para a origem, para o surgimento, para o nascimento de uma estrela, né? Que vem de nuvens de gás, né? São basicamente nebulosas, né? Vou tentar botar algumas imagens aí para vocês verem. Mas essas nebulosas, elas são formadas basicamente de hidrogênio. Ah, mas por que hidrogênio? Porque o hidrogênio é o átomo mais simples. Se você lembrar lá na tabela periódica, ele é o primeiro elemento. Ele só tem um próton e um elétron orbitando, ou seja, ele é o mais simples. E consequentemente, ele foi o que mais se formou durante o surgimento do universo, né? Foi o hidrogênio. E essas grandes nuvens de hidrogênio, né? Grandes mesmo, massivas, gigantes, elas começam a colapsar, tá? O que acontece? A gravidade começa a agir e regiões que são mais densas, ou seja, que tem mais massa, começam a atrair outras regiões dessa nuvem, e ao passo que no processo meio longo ela vai se aglutinando, aglomerando, tá? E durante isso aí acontece o aumento da temperatura, né, por causa da energia, né, vai aumentando a velocidade aqui com a gravidade, né, vai aglomerando, a temperatura vai aumentando, até que surge uma protoestrela, ou seja, um protótipo de estrela, digamos assim, né, ou seja, aquilo que vai dar origem à estrela, protoestrela, que começa a brilhar devido a esse aumento de temperatura. Geralmente as protoestrelas são detectadas usando infravermelho. Vocês vão entender que, né, na escala, o infravermelho ele é uma onda mais longa e de baixa frequência. Ou seja, ela tem menos energia, então ela é gerada em temperaturas mais baixas. À medida que a gente passa do infravermelho para o ultravioleta, a onda começa a ter frequência maior, ou seja, a energia dela é maior. Consequentemente, a temperatura de sua fonte é maior. Tá? Então isso vai nos ajudar a identificar a temperatura das estrelas também, sabe? Muito interessante isso. Então essa protoestrela, né? E o que vai acontecer com ela? Vai depender da quantidade de massa que ela tiver disponível. Por exemplo, para virar uma anã vermelha, que são as estrelas mais simples, menores, por isso brilham no vermelho, porque elas são mais frias em comparação às outras, né? Nós vamos precisar de cerca de 0,08 massa do Sol, né? Até quase metade, 0,45 da massa do nosso Sol. Ok? Estamos usando aqui o Sol como parâmetro. Ou seja, se ela estiver em torno disso, em sua massa, vai virar uma anã vermelha. Vou tentar colocar algumas imagens aqui sempre, né? Para vocês visualizarem melhor o que é uma anã vermelha. Se a massa for menor que isso, vai virar uma estrela frustrada, que a gente chama de anã marrom. As anãs marrons são, digamos assim, estrelas que não deram certo, tá? Em sua formação, porque a massa era muito pequena para ativar o processo de fusão nuclear do hidrogênio, que é isso que alimenta a estrela, que mantém ela. Então, infelizmente, elas não conseguem manter isso, por isso que ficam frias com essa cor mais puxada para o marrom. Então elas mantêm essa coloração marronzada, tá? Elas têm cerca de 13 vezes a massa de Júpiter. Quando eu falar um pouco sobre os planetas em outros vídeos, vocês vão entender que Júpiter tem uma composição muito parecida com a das estrelas, muito formada por hidrogênio. Mas Júpiter não consegue ser um outro Sol, né? E sim, é um planeta, devido à sua massa pequena. Ela não consegue chegar nem a ser uma anã marrom, ou seja, um projeto de estrela que deu errado, que falhou. Nem isso o Júpiter consegue, devido à sua baixa massa, tá? Essas anãs marrons, elas praticamente não interessam muito porque elas são como um elo perdido entre planetas gasosos e
estrelas, tá, galera? São basicamente um meio termo, elas produzem energia, mas muito pouco, tá? Um processo lento e fica por isso mesmo, elas não conseguem entrar no ciclo de vida comum de uma estrela, tá? Bom, voltando aqui ao nosso assunto principal, o que acontece? As estrelas, elas chegam a uma temperatura, né? Elas chegam a uma temperatura de cerca de 8 milhões de kelvins no seu núcleo. E essa temperatura é essencial, porque isso é um gatilho. A 8 milhões de kelvins, o hidrogênio está tão aquecido que ele deixa sua forma de gás e vira plasma, né? Vira um plasma. Ou seja, o hidrogênio que é um próton cercado por um elétron, né? Tá vendo aqui, ó, próton positivo, elétron negativo. O elétron deixa o núcleo, tá? E fica só o próton, ok? Fica esse mar de elétrons livres e prótons livres, né? E acontece que a temperatura é tão alta, mas tão alta, que os prótons se chocam dentro da estrela. Okay? Ou seja, núcleos de hidrogênio, prótons, eles chegam a se chocar. Mas aí você deve estar lembrando que existe a repulsão eletrostática. Como assim? Talvez você não conheça por esse nome, mas na série de física, né, quando chegar em eletricidade, vocês vão entender muito bem como isso funciona. Mas basicamente, o que acontece? Como os prótons são positivos, você deve lembrar. Positivo com positivo, a faixa, né, tem uma repulsão. Opostos se atraem, iguais se repelem. Ok? Então eles vão tentar se repelir, mas a temperatura é tão alta, mas tão alta, que a velocidade deles são tão rápida que essa força não consegue impedir. Ou seja, por isso que é para chegar a 8 milhões de kelvins. Porque é nessa temperatura que você consegue vencer essa força eletrostática entre os prótons e ó, eles se fundem na famosa fusão nuclear. Esse é um dos processos que tem o maior ganho de energia na natureza, tá? É uma fonte de energia que até hoje os cientistas tentam reproduzir na Terra, né? Porque soluciona muito nos problemas energéticos, de reservas naturais, enfim. Mas basicamente acontece. Eu não vou entrar muito em detalhes, talvez eu faça outro vídeo só sobre física nuclear e tudo isso aqui, porque tem muita coisa para falar sobre, mas basicamente isso aqui vai formar um núcleo de hélio. Ou seja, nós saímos do hidrogênio e fomos para o hélio, tá? O elemento hélio, que é o segundo elemento da tabela periódica. Nesse processo, gera muita energia, então a estrela brilha, a temperatura aumenta, e é essa energia que está sendo liberada que causa uma pressão dentro da estrela. Como assim? Digamos que é a nossa estrela, tá? Nosso Sol. E é o que acontece? A gravidade sempre tenta colapsar a estrela para dentro, tá? Mas a fusão nuclear que gera energia gera uma pressão, né? Uma força interna tentando expandir sempre a estrela. E é importante que ela chegue num estado de equilíbrio, né? Entre a gravidade e sua pressão interna, que é isso que mantém a estrela estável, né? É isso que acontece. Então, agora nós vamos para o ciclo, né? Nós temos aqui, como a gente tem mencionado, as anãs vermelhas, nós temos estrelas mais amarelinhas, parecidas com o nosso Sol, tá? Laranja e amarelo. Nós temos estrelas não pequenas, né? Porque elas são bem maiores do nosso Sol, 10 a 25 vezes maior. Mas, se lembra que é a massa do Sol, tá? Mas elas não se comparam às gigantes azuis, né? Os super gigantes azuis, que são essas estrelas muito massivas, tá? Acontece que quanto mais massiva uma estrela, mais rápido vai ser seu consumo de hidrogênio. Então menor vai ser a vida dela, tá? Por exemplo, as estrelas, as anãs vermelhas, elas são praticamente infinitas, galera, basicamente isso. Porque elas queimam seu estoque de hidrogênio tão lento, mas tão lento, que praticamente elas duram para sempre. Estimativas aí de até 3 trilhões de anos para ela se extinguir. Sendo que o nosso universo, pela datação que eu comentei no vídeo sobre o Big Bang, tem no máximo assim, né, 14 bilhões. Ou seja, você tem uma diferença gigantesca, até de ordem de grandeza. Então, são praticamente infinitas.
Já estrelas como o Sol só vão durar cerca de 10 bilhões, e já se passaram quase metade desse tempo de vida, né? E quando você vai aqui, algumas estrelas supermassivas, elas chegam a viver 200 milhões de anos ou até menos, tá? Ou seja, elas queimam muito rápido e colapsam. Bom, agora nós vamos acompanhar melhor a evolução, né? Já que eu já falei sobre o surgimento, a evolução da vida dessas estrelas. Então, continuando aqui, vamos acompanhar o que vai acontecer com o nosso Sol, né? Nossa estrela. Então, nessa categoria aqui. Basicamente, ele vai queimar mais ainda um bom tempo, né? Cerca aí de 5 milhões de anos, 5 bilhões, melhor corrigindo, 5 bilhões de anos, vai continuar queimando hidrogênio, até que o hidrogênio concentrado no núcleo tenha se extinguido. Ou seja, quando ele queima cerca de 10% de toda a sua massa de hidrogênio, que é praticamente tudo que está colocado no núcleo, né? Na região do núcleo, ele começa a queimar o que? Hélio. Só lembrando, galera, que essa expressão queimar não está muito correta, porque aqui não é uma combustão, aqui é um processo nuclear, de fusão nuclear. Mas eu vou usar para você entender que foi gasto, foi utilizado desse processo, tá? Só para simplificar um pouco, mas não acontece o mesmo processo com a gasolina. A gasolina, por exemplo, no carro é combustão. Aqui é fusão nuclear, são coisas diferentes, ok? Depois eu trago um vídeo melhor especificando isso. Começa a queimar o hélio. E para queimar o hélio, ela tem que aumentar a sua temperatura, porque a temperatura para fundir hélio é bem maior do que para fundir hidrogênio. E a estrela começa a se expandir com essa geração de mais energia, né? Começa a se expandir e vira o que a gente chama de gigante vermelho, tá? Essa fase aqui é da gigante vermelho. Que também as estrelas menores podem passar também, tá? Elas podem finar na gigante vermelha, mas praticamente não saem desse estágio. Como eu já falei, elas vivem, né, elas duram por muito tempo. Uma gigante vermelha. Só que aí vai acontecer o mesmo processo, tá? Tipo, o Sol se expandiu, começou a queimar, só que vai depois se tornar uma super gigante vermelha. Quando começa a utilizar o carbono, tá? Na fusão de hélio vai gerar carbono, tá? Porque eles vão fundir 3 núcleos de hélio. Só olhar para o número atômico, beleza? Hidrogênio 1 mais 1, 2, hélio. Hélio, se você fundir 3, ou seja, 2 vezes 3, dá 6. E o sexto elemento da tabela periódica, né, o número 6, é o carbono. Porque vocês percebem que o nosso Sol é mais amarelado, tá? Tem uma temperatura, digamos assim, maior do que seria uma gigante vermelha ou uma super gigante vermelha. Por que a cor se alterou? Galera, é porque quando a estrela aumenta na sua área de superfície, tá? Então meio que a energia vai se dissipar, digamos assim, mais, por causa aumentou a área, né? Então, devido a isso, ela tende a ter uma cor mais avermelhada. Também porque não é tão eficiente fundir hélio e carbono como era eficiente fundir hidrogênio, entendeu? E, bom, essas estrelas aqui, elas não têm massa suficiente para manter mais do que o carbono. Basicamente é isso. Então, ela vai colapsar aí. Acontece que para fundir o carbono você tem que chegar a tipo 1 bilhão de graus. Então, nosso Sol não vai conseguir fazer isso devido à sua massa não permitir. E basicamente a supergigante vermelha ela vai se desfazer numa das coisas mais bonitas do universo, né, que é uma nebulosa planetária. Não confunda, tá? Porque nebulosas planetárias não tem a ver com planetas. Isso é uma questão de nome, por causa... uma questão mais de história da astronomia, né? Porque confundiram inicialmente com planetas, mas não é, tá? Acontece que ela vai meio que se desfazer, tá? Supergigante vermelha vai ficar com um núcleo e vai ejetar um gás. Então vai ficar com todo esse gás que antes fazia parte, né, das suas camadas mais exteriores, vai ficar em torno, vai começar a se desfazer, beleza? E por fim vira uma anã branca.
ou pode virar até uma anã cinza. Acontece que as anãs brancas é basicamente o núcleo, né, geralmente de carbono, e os outros elementos que foram gerados durante a fusão, que eles se acumulam lá, e enquanto o gás é dispersado dentro do gás que formava a estrela, só o núcleo fica com essa cor esbranquiçada, e com o tempo que vai esfriando se torna anã cinza, tá? Basicamente é isso que acontece com estrelas pequenas. Já, que é da ordem do nosso Sol, né? Metade até 10 vezes a massa do nosso Sol. Já outras estrelas vão passar por etapas da vida diferentes, ok? Vão virar fenômenos mais, digamos assim, mais complexos, mais misteriosos, até chegar no buraco negro, que é uma das coisas mais intrigantes e estudadas, né, na astronomia. Bom, essas daqui, elas vão passar pelo mesmo processo, tá? Só que elas vão se expandir também, né? Vão chegar a ser uma supergigante vermelha, até chegar numa etapa, basicamente eu vou fazer assim. Elas crescem, né? Viram supergigante vermelho. Só que o ciclo delas é um pouco diferente, porque ela não vai se desfazer de maneira tão simples, né? Tão natural como foi a nebulosa planetária. Como elas são maiores, elas vão explodir. Acontece que durante o seu processo, né, elas chegam até elementos maiores do que o carbono, né? E chegando até elas conseguem fundir até o ferro, né, que é o elemento 26. E acontece que o ferro ele é mortal para as estrelas. Por quê? Porque quando o processo de fusão nuclear de ferro, ele consome mais energia do que ele libera, devido a uma questão da energia, né, da ligação lá nuclear do ferro, entre os prótons e os nêutrons, tá? Basicamente, a do ferro ela não compensa, tá? A partir daí já não compensa fundir elementos, né? O processo de fusão nuclear deixa de se compensar e, como não está mais gerando energia, a gravidade vence, né? Até porque isso é uma gravidade muito grande, ela vence a guerra e a estrela encolhe, né? Se comprime, e essa compressão aumenta tanto a temperatura lá, é tão brusca que ela explode. E essa explosão é chamada de supernova, que é uma das coisas mais bonitas, inclusive tem uma prevista, né, para creio que 2020, 2021, até 2022 tem uma supernova prevista, tá? E é uma das coisas mais bonitas do universo. É uma explosão tão poderosa que é aqui que é formado os outros elementos, né? Porque como eu falei, a fusão nuclear ela gera a maioria dos elementos até o ferro, né? Mas quando chegar aí para de compensar, então como é que é formado os outros elementos? Na supernova. A supernova é um processo uma explosão tão violenta que basicamente os átomos se chocam muito rápido e se fundem, e os elétrons e os prótons eles se chocam também, eles se juntam formando nêutrons, tá? Um processo que eu vou explicar melhor também depois. Mas basicamente com mais nêutrons é possível você formar átomos maiores chegando até o urânio, né? O ouro, por exemplo, é interessante. É um elemento que só se forma em supernovas, tá? E todos os elementos maiores da tabela periódica, praticamente até o urânio, né, os naturais, são formados em explosões de supernova. E após isso, geralmente essas estrelas deixam para trás uma estrela de nêutrons. Tá? Que geralmente as estrelas de nêutrons também podem ser pulsares. O que acontece? São corpos tão densos, tá? Formado basicamente por nêutrons devido ao colapso de prótons e elétrons durante a supernova, que basicamente a gravidade é tão forte, ele está tão comprimido, que devido à conservação do momento angular, coisa que eu também explicarei em outro vídeo, ele gira muito rápido, muito rápido. E por ter um campo magnético também muito poderoso, tá? As estrelas de nêutrons, algumas são classificadas como pulsares, porque elas pulsam, elas emitem raios X e raios gamas, né,
ou seja, radiação de alta intensidade, muito rápido, girando, como se fosse um farol, é o chamado efeito farol. O que acontece? Quando elas estão girando, né, tem um momento quando elas estão voltadas para nós recebemos uma intensidade muito grande de raio-x e raios gama. Entendeu? Como se fosse um farol. Quando o farol está girando, né, a luz dele passa por você e volta, passa e volta, passa e volta. Então é basicamente isso que as pulsares, né, as estrelas neutras fazem. Elas giram emitindo como se fosse um farol, só que eles emitem no lugar de luz, raio-x e raios gamas, basicamente. E chegamos basicamente à último tipo de estrela, essas gigantes azuis aqui, essas super gigantes azuis. São estrelas muito massivas e elas passam por um processo muito brusco, tá? Basicamente elas vão passar também, vão fundir hidrogênio, hélio, carbono, só que elas vão chegar até o ferro e também, né, vão colapsar, infelizmente. Mas o colapso delas é tão violento, né? Elas vão formar também uma supernova, tá? O colapso delas é tão violento, elas formam uma supernova muito mais poderosa, mas não deixam para trás a estrela de Deus, elas deixam um famoso buraco negro. E é interessante, porque o buraco negro foi primeiramente previsto pela relatividade de Einstein, mas o próprio Einstein não acreditava até que foi detectado, tá, os buracos negros. E, bom, basicamente é muito difícil você entender o funcionamento por dentro de um buraco negro, mas o que a gente pode ver é o seu horizonte de eventos. O que é o horizonte de eventos? Bom, vocês sabem que existe uma velocidade de escape, né? Por exemplo, todos os corpos celestes têm uma velocidade de escape, ou seja, a velocidade que se você atingir, você consegue sair mais ou menos do campo gravitacional, né? Você consegue sair sem retornar. É mais ou menos o que os foguetes fazem, né? Mas basicamente os buracos negros, eles têm um ponto que é chamado de horizonte de eventos, porque a partir dali, né, ou seja, dali para frente, a velocidade de escape se torna tão alta que nem a luz consegue escapar, por isso que eles são totalmente negros depois do horizonte de eventos, porque a luz não consegue escapar de lá. Existem buracos negros muito massivos, inclusive tem uma teoria que toda galáxia ela é formada, pelo menos as galáxias espirais e tal, como a Via Láctea, elas são formadas ao entorno de um buraco negro supermassivo, tá? Que provavelmente se formou de uma estrela muito grande e que foi se fundindo com outros buracos negros da vizinhança. Bom, basicamente é isso que eu queria falar hoje sobre estrelas, tá? Se ficou alguma dúvida, comenta aí. Não esqueça de deixar o like para apoiar, tá? Mais uma vez agradeço ao pessoal que recomendou esse tema, achei muito bacana falar sobre isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa eu possa fazer um vídeo complementar, tirando algumas dúvidas. Bom, é isso. Valeu e até a próxima.